Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui um vídeo bastante especial, um vídeo que eu nem tinha planejado. Eu vou ser bem sincero, eu estava com um outro plano na cabeça, uma outra pauta, ia falar do Santos do Mundo, enfim. Quando, olhando pelo YouTube, olhando as redes sociais, vi que era o aniversário do Giovanni de Oliveira, o Gil, o Messias, o G10, e não tinha como eu não fazer esse vídeo. Eu até peço desculpas porque eu acabei não avisando o Carlos, nem o pessoal que a gente ia gravar junto, sim, porque foi meio de cima da hora descobrindo isso, e é muito representativo, talvez, não sei se é a palavra, mas enfim, falar do Giovanni é falar de muito do que construiu o meu caráter enquanto torcedor do Santos. Então, o Giovanni de Oliveira faz 50 anos hoje, o Messias, o, o jogador que trouxe muito do orgulho de ser santista para muitos torcedores. Então, não tinha como passar em branco. Eu vou fazer aqui até um pequeno react do maior jogo de todos os tempos dos campeonatos brasileiros, todos, tranquilamente, esse é o maior. Aquele 3-3 nem se compara a essa virada. Talvez esse seja a maior virada, não o maior jogo, mas a maior virada, com certeza foi. Mas falar um pouco, então, do Giovanni, por que ele é tão importante na história do Santos, mas principalmente na história dos torcedores que são os meninos da fila, assim como eu sou, como o Carlos também é, porque foi um período assim que naquela idade em que você se constrói como torcedor, no nosso caso, o Santos não estava dando muita ajuda. Eu sou de Curitiba, eu não tive contato com muitos torcedores do Santos na minha infância, na minha adolescência, mas sou santista por causa do meu pai, que é de São Paulo, é do interior de São Paulo, mas era um período em que torcer para o Santos em si não era algo de se comemorar muito, assim, a gente não tinha muitos títulos, e eu lembro que meu primeiro pôster do Santos foi um time de 94, então um ano antes do Giovanni dar o espetáculo que ele deu. A legenda, assim, não era um título, porque o Santos não ganhava títulos, era aquele período bem difícil mesmo da fila, e o título era a volta por cima do time de Serginho, do time de Chulapa. O Serginho Chulapa era o treinador, eu acho que foi naquela passagem que ele deu uma cabeçada no jornalista, inclusive, foi demitido e tal. Mas, enfim, tinha o Demetrios nesse time, eu acho que o Guga ainda estava nesse time. Era aquele time que muitos torcedores lembram, mas eu não lembro tanto, porque para mim era o começo de. Eu já me considerava santista, eu já sabia que eu era santista, mas tanto que tinha esse pôster. Pro tamanho da minha parede, ele era um pôster muito grande. Eu já entendia que é santista, mas eu não sabia o que era ser santista ainda. Não entendia, assim. Eu via que o time não ganhava sempre, mas não via exatamente o que não estava entendendo o que era o futebol. Não tinha estudado a história do Santos, ainda não, não sabia o que era um time ser pior, ou estar numa fila, ou não ser campeão, enfim. Então, não, não existia nisso essa coisa que eu imagino que, sei lá, o torcedor do Santos que veio em 2002 ou que veio em 2010 tenha isso, né? De torcer para um time porque ele ganha, torcer para o time porque ele é bom, torcer para o time porque ele tem jogadores que jogam bem. Assim. Não foi o meu caso. Eu, como eu sempre digo, o Santos para mim é uma religião, porque foi passado de pai para filho, é algo que eu acredito, que eu torço, que é mais do que torcer, que eu sou um devoto, sem uma explicação racional. Eu não tenho assim. Hoje eu consigo dar várias explicações racionais, mas eu sei que não existe nenhuma que explique que seja para mim ser santista. Só que 95 foi um caso muito à parte, inclusive porque se você pegar 94 e 96, os anos é, colados a 95, não,
O Santos não teve nada que indicasse que aquele ano pudesse acontecer da forma que aconteceu. E ele aconteceu muito por causa do Giovani. Então, quando a torcida chama ele de Messias, não é um simples apelido, assim, é um traço religioso, é uma indicação de algo que está acima do compreensível pela vã filosofia humana. Então, Giovani foi isso para aquele torcedor. Mas para mim, eu fico pensando, inclusive, né, para o torcedor do Santos que passou com o meu pai, por exemplo, ou até um torcedor, eu não sei, o meu tio que é um pouco mais novo que meu pai, que já não pegou tanto os melhores momentos do Santos, comemorou 78, deve ter comemorado 84, mas que não, que já passava por aquele processo de ter um time que não vencia, torcer para um time que não vencia e bater várias vezes na trave, enfim. Eu fico imaginando como que foi para eles ver aquele Santos e Fluminense de dezembro de 95. Para mim, eu vou contar como é que foi a minha história em 95. Eu não acompanhava direito o campeonato. Eu sei que em algum momento o Santos chegou numa semifinal e eu lembro de estar com meu pai e o Santos no primeiro jogo de ida contra o Fluminense, e o Santos começou a tomar gol, dois, e aí tomou mais dois no final, assim, e eu saí da sala, eu era pequeno, em 95 eu tinha 8 anos, e, enfim, acabou ali e tal, mas eu não compreendi ainda que era, assim, alguma coisa muito difícil. Então teve o jogo de volta e eu tava assistindo na TV e eu tava com uma, acho que eu tinha uma camisa do Santos, tava com uma faixa na cabeça, acho que meu vizinho tava assistindo, ele nem gosta de futebol, nem gostava na época, mas ele era meu amigo e tal, a gente tava lá junto assistindo. E foi uma coisa muito muito mágica assim, porque na minha cabeça não era impossível virar aquilo. E o Santos virou. Mas eu imagino que para quem estiver assistindo deve ter sido uma coisa absolutamente chocante o que o Giovani fez. Hoje assistindo, se torna uma coisa ainda mais impossível. E eu acho que é importante que as pessoas lembrem disso, porque as novas gerações tem muitos jovens cientistas, muito mais novos do que eu, que tem o Neymar como ídolo, e para mim faz todo sentido. Eu acho que o Neymar está no caminho bom para ser um ídolo do Santos, mas também vejo muitos comentários falando que fazendo aquele revisionismo histórico do que foi o Giovani, falando que o Giovani não é ídolo porque não ganhou título, Giovani não é ídolo porque não conseguiu ganhar aquele título de 95, ou porque estava naquele famigerado 7-1, enfim. E o Giovani, para mim, ele é o meu maior ídolo no Santos, porque ele reúne as características que eu acredito que são as características de um ídolo, como o Léo também reúne, para mim ele é ídolo, como o Renatinho também reúne. Eu acho que o Neymar está num caminho excelente para se tornar ídolo, como era o Pepe, como era o Dorval, esses caras do passado, como são o pessoal dos tipo Chulapa, assim, esses caras têm mais do que futebol, mais do que títulos, eles têm algo que, por exemplo, para mim o Robinho perdeu em 2005 já. Muita gente já vai desconsiderar o Robinho por tudo que aconteceu nesses últimos tempos, a questão de estupro, enfim. Para mim, ele não é ídolo desde que ele se recusou a jogar no Santos porque queria ser transferido em 2005. Aquilo foi muito violento para mim, porque o Robinho foi o protagonista do momento de maior alegria da minha vida, assim, de maior êxtase, que foi o 15 de dezembro de 2002, a final contra a final do Campeonato Brasileiro, que o jejum acabou. Então, mesmo que o Robinho tenha feito tudo o que fez, eu não acho ele ídolo, mas eu entendo que as pessoas acham, porque ele de fato fez muita coisa dentro de campo. O Giovani não, o Giovani para mim ele tá num degrau acima e passa também por aquele 95, mas passa por 2005 também, o jogo que ele fez contra o Corinthians, que acabou deixando de existir, essa coisa bizarra que o juiz ou estava num esquema de resultados e ele mesmo falou que ele tentou, que ele foi comprado para dar aquele jogo
pro Corinthians e não conseguiu porque o Giovani jogou demais. E aquele jogo foi absurdamente anulado. Edilson Pereira de Carvalho, enfim. Mas, mas 95 é um negócio que, quanto mais eu vejo, mais impressionante se torna o que aconteceu naquela tarde contra o Fluminense. E a coisa toda parece assim uma tragédia grega, um épico barra tragédia, assim, o Giovani fazendo aquilo que ele fez em campo, que é a maior atuação, acho, de um jogador. Talvez, assim, o que o Pelé fez contra o Benfica em 62, mas o Pelé tinha um timaço, assim, o time do Santos em 95 era bom, mas o Giovani era outra coisa, era um animal completamente diferente do que eram os outros jogadores. E tudo que aconteceu naquela tarde, o Santos ter que virar, ficar no gramado, que é uma coisa que o Santos tentou fazer contra o Independiente naquele famigerado 2018, mas que não era a mesma coisa, não era a mesma energia. E ainda acabar sem perder, né? O Santos acabou não perdendo de verdade. O Santos não perdeu na bola, o Santos acabou perdendo por um crime que foi cometido por aquele árbitro da final de 95, enfim. E então é quase assim o Aquiles vencendo o Heitor e sendo morto por uma flecha do Paris assim, na Guerra de Troia. É um troço absurdo. É um épico com pares de tragédia grega mesmo. Mas o que o Giovani fez, eu acho que é algo que mexeu e colocou o orgulho do Santista, assim, o amor pelo Santos de todos os torcedores que estavam vivos e conscientes naquela tarde em um outro patamar. O que o Robinho fez foi muito importante, o que o Neymar fez foi muito importante, mas para mim o que o Giovani fez naquele 95 e é um negócio tão absurdo que, como eu disse, não aconteceu em 96, 97, 98. Não teve nada disso. E acho que poucos torcedores podem dizer que viram uma coisa tão impressionante quanto o que o Giovani fez naquela tarde. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer um pequeno react. Se você, jovem torcedor santista, não sabe o que aconteceu nesse dia, nessa tarde, neste campeonato, eu vou falar aqui que o Santos teve uma campanha boa. O Giovani jogou demais naquele campeonato, fez gols absurdos. Só que chegou na semifinal, o Santos enfrentou o Fluminense, tendo a vantagem de jogar por resultados iguais, então perder pela mesma diferença de gols, se tivesse ganho, enfim. E perdeu o primeiro jogo de 4-1 no Fluminense do Renato Gaúcho, que tinha acabado de ser campeão carioca com o gol de barriga, assim, o famoso gol de barriga, na final contra o Flamengo. Então, o time do Fluminense era bom, tinha Vampeta, engraçado, Vampeta Bigodão, tinha o Renato Gaúcho jogando demais, e o João Santana era o treinador, também estava com bigodão. E aí o Santos precisava vencer por 3 gols de diferença. Então, toda a mídia carioca, a mídia paulista até que não, mas a mídia carioca toda já estava dando como certa a classificação do Fluminense, que enfrentaria o Botafogo na final, então já estavam preparados para uma final carioca. Só que é aquela coisa, né? Não avisaram o Giovani e o time do Santos. E o Giovani fala que ele estava subindo lá no vestiário, subindo do vestiário programado, e ele falou: hoje eu tô bem, vou marcar 2 gols. Aí o Macedo falou: vou marcar um. O pessoal passa: então eu vou marcar um também. Calma do Caio também falou, e foram os que marcaram mesmo. E é espetacular. Para quem viveu aquilo lá, é algo que soa como impossível, o impossível sendo feito, e só que com uma multidão, assim. Eu lembro que eu li uma vez uma revista que elencava os maiores jogos da história do Brasileirão. Eu acho que você estava em quarto, que é um absurdo. Tinha que ser segundo, acho que perde para aquela final final de 86, eu acho, que foi Guarani e São Paulo, que realmente foi um jogo impressionante. Mas é a maior virada da história do Campeonato Brasileiro. E ele descrevia como assim, até os mortos do cemitério ao lado do Pacaembu levantaram naquele dia. Tamanha era a vibração da torcida do Santos. E foi graças ao Giovani. Então eu vou transmitir aqui
uma narração do José Silvério, que é espetacular, muito boa, com os gols do Santos e um trechinho do Santos do intervalo. Porque, segundo o próprio Giovani, eles meio que combinaram. Se o Santos estivesse ganhando por 2-0 no final do primeiro tempo, eles iam ficar lá no intervalo. Eles não iam descer para o vestiário. E foi o que aconteceu. Então, parece que meio que todos já sabiam que o impossível seria feito aquele dia. Vou deixar aqui o crédito. O vídeo é do Futinati. Então, que aí os créditos. Eu espero que não derrubem o nosso vídeo por causa disso. Curto. Deixa eu só colocar aqui o... Tem que compartilhar o som para ouvir o José Silvério. No meio do gol, o árbitro confere e acerta todos os detalhes. Giovani toma longa distância, na marca exata de 25 minutos, primeiro tempo do jogo. O árbitro vai autorizar, Giovani vai para a bola, disparou, gol! O compartilhamento talvez não permita ver em toda a glória que merece, mas como o Pacaembu estava lotado, Giovani, camisa 10. A esperança renasce. Giovani bateu bem, rasteirinho no canto esquerdo. O Ellerson foi, a bola entrou junto ao poste esquerdo e morreu no fundo do gol. Na marca de 25 minutos, primeiro tempo do jogo, aberto o placar no Pacaembu. Giovani, camisa 10 de pênalti. Santos 1, Fluminense 0. Tá lá o Ellerson. Pega, que é sua. Parte bem pro campo de ataque, virou por dentro para Carlinhos, livre, arrancou, rolou para Giovani, grande pinta, limpou, bateu, é gol! Giovani dominou, limpou, a bola ficou à frente, pedindo me chuta, ele dividiu, meteu de bico no canto esquerdo do Ellerson, na marca de 29. Impressionante esse lance, como o Giovani conseguiu tirar a bola, levar ela para frente e dar um bico por cima da perna do cara que quase tirou essa bola. Parece que a bola atravessa a perna. A esperança está acesa. Santos 2, Fluminense 0. Tá lá o Ellerson. Pega, que é sua. Então, esse momento são os jogadores todos no intervalo e a torcida cantando e gritando sem parar durante o intervalo todo. O Santos ganhando de 2-0, faltando um gol para conseguir a diferença necessária para a classificação. Então, é um negócio absurdo. Uma pena que aqui tá um áudio meio nada a ver, assim. Mas foi isso, assim, jornalistas em volta, os jogadores lá, e eles pegaram umas laranjas, tem uma cena deles chupando umas laranjas, e a torcida cantando, sem parar. É um negócio único também, eu nunca vi isso acontecer, assim, desse jeito. Como eu disse, em 2018 teve isso, mas não foi a mesma coisa. Aqui... Giovani já tinha feito os seus 2 gols, mas não tinha acabado o seu espetáculo ainda, que ele dá o passe para o Macedo fazer o terceiro gol. Então aí o Pacaembu veio abaixo. Só que logo em seguida o Fluminense marca um
e volta a ter o resultado para a classificação. Não esfria em nada o Pacaembu, mas acho... Assim, eu juro, eu quando criança... Macedo, camisa 7. Eu quando criança tinha certeza que o Santos ia marcar mais. Hoje eu sei, eu não ia ter essa tranquilidade com certeza. Mas na época, com 8 anos, eu pensava, eu só marcar mais um, já marcou 3, tá tranquilo, assim. E o Giovani ia fazer isso acontecer. Vai Giovani, roubou dele, Camanducaia tá livre, bateu Giovani, tocou Camanducaia, fantástica de Giovani no lançamento de Capixaba. Ele dividiu com a Lê, ganhou, foi para a linha de fundo e rolou para trás. Bola macia, gostosa, pedindo me chuta, me chuta, me chuta. O gol aberto, Camanducaia tocou. Botou no fundo do gol de Wellerson. Na marca de 16 minutos, etapa final do jogo. Camanducaia, 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 camisa 11. Santos 4, Fluminense. Esse lance vocês não vão conseguir ver direito, mas o Giovani ganha na corrida. Ele tenta passar, o goleiro defende, volta para ele, que daí bate no cara do Fluminense. O cara do Fluminense para. Agora para tudo. O cara do Fluminense que passa a bola para o Camanducaia, que viria a marcar o gol do título, que não aconteceu. Que não foi... Enfim, que foi o gol mal anulado, que seria o gol do título do Santos de 95. Agora, esse quinto gol... Então, aí ficou 4-1. O Santos já tinha vantagem. Mas o quinto gol é um negócio absurdo. É que não vai pegar. Mas vejam bem esse lance. Tem 3 caras cercando o Giovani. Ele dá um toque de calcanhar absurdo. Que passa pelos 3 e encontra certinho o Marcelo Passos. Que só... não é o Marcelo Passos. Que só tira e chuta no canto. É impressionante o que o Giovani dominou de calcanhar, um bolão para Marcelo Passos, acompanhou Carlinhos, Marcelo penetrou, bateu, é gol! De costas, tocou de calcanhar, botou Marcelo Passos na cara do gol. Ele penetrou, Carlinhos ainda levou a atenção da defesa, mas Marcelo Passos teve categoria de longe, enfiou cruzado pro fundo do gol de Wellerson. Na marca de 38 minutos, etapa final do jogo, eu vejo gente chorando no Pacaembu, e o milagre se fez. Para o Santos nada é impossível. Marcelo Passos, Marcelo Passos, Marcelo Passos, camisa 9. Santos 5, Fluminense 1. Tá lá o Wellerson. Pega que é sua. Então, gente, isso é o símbolo maior do que foi o Giovani no Santos. Esse jogo eu acho que, assim, para quem sofreu os anos anteriores, porque como eu disse, eu não entendia tanto o que era o futebol. Para quem sofreu os anos anteriores, deve ter sido assim uma coisa redentora, catártica. Tem uma crônica que o José Roberto Toreiro, que é um dos meus outros ídolos, fez, que narra esse jogo como se fosse uma batalha nórdica, uma batalha de vikings. E eu acho que é o mínimo, assim, é uma descrição épica do que foi esse dia.
Mas mais do que isso, tudo que o Giovani fez durante a sua carreira com relação ao Santos. Existe uma lenda, eu nunca consegui descobrir se é verdade ou não, mas eu já li em algum lugar que em algum momento acho que o São Paulo tentou trazer ele de volta na época que ele jogava no Olympiacos, e aí ele falou assim, não, no Brasil eu só volto se for para jogar no meu Santos. Eu não sei se é verdade, mas casa muito com o que eu já vi do Giovani. Ele sempre tentou voltar, assim, muita gente vai falar que ele não colaborou como ele deveria, ou que ele deu aquele bico aquele chutão lá em 2005 só para aparecer. Ele também acabou rescindindo o próprio contrato porque ele não teve o tratamento que ele achava merecido da diretoria, e eu concordo. Eu acho que ele não teve o tratamento que ele deveria da diretoria, das diretorias que passaram pelo Santos. Mas fica aqui o meu vídeo falando do que foi esse cara, que para mim o meu sonho é conhecer ele, entrevistar ele para o canal, seria espetacular. Se alguém me perguntasse hoje quem que é a pessoa que você gostaria de entrevistar no canal, é o Giovani. Então, se você estiver vendo, inclusive, Giovani, por favor. Mas eu acho que a imagem dele é muito grande, e eu acho que é importante que jogadores como esse sejam lembrados, e um dos motivos para esse canal existir é isso também, é lembrar o porquê ser santista, já que ser santista é muito ser estudante de história, né? Principalmente quando você é um menino da fila como eu sou. A gente passou muito tempo estudando a história do Santos, porque o Santos teve as maiores glórias que qualquer time pode ter. E o Giovani trouxe um pouco dessas glórias, imagino eu, para a cabeça de todos os que viram, e trouxe um pouco dessa magia que para os que não puderam ver o Santos da época do Pelé. Então, deixa aqui meu feliz aniversário pro Giovani. Eu acho que toda a felicidade do mundo para ele, que a vida seja longa e boa como ele merece, por tudo que ele fez pelo Santos. E o meu maior sonho era que o Santos tivesse tido uma final mais tranquila. A única final que eu fui assistir num estádio foi em 2010, a final do Paulistão, desse uniforme aqui, né? Não, o Santos não jogou com ele, jogou esse aqui no primeiro jogo, mas o Santos ganhou o primeiro jogo por 3-2, perdeu o segundo por 3-2. Mas eu tenho certeza que se o Santos estivesse ganhando de uns 3-0 lá pelos 35 do segundo tempo, Giovani ia entrar para a faixa de capitão para levantar o título, e era tudo o que eu queria ver. Felizmente, aquele time de Santo André, de Nunes e de Rodriguinho e de Bruno César não quis assim. Foi um sofrimento para quem se lembra. Mas, de qualquer forma, quando o Santos ganhou o título em que o Giovani jogou o campeonato inteiro, ele também foi campeão da Copa do Brasil daquele ano, mas acabou não jogando mesmo. Eu estava lá, no título que o Giovani ganhou pelo Santos Futebol Clube. Então, feliz aniversário, Giovani, Gil, G10, Messias. Muito obrigado por tudo que você fez pelo Santos, e eu realmente espero que um dia eu possa te encontrar e falar tudo isso pessoalmente. Mas fica aqui minha homenagem. E para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário sobre o Giovani, se você gosta, se você não gosta, enfim. E para cima deles. Abraço.